A figura indica as marcações na frente do verso de 3 cartas. Então, eu tenho carta A, 1, 2 e 3. 3 cartas frente e verso. Com letras, né? Sorteando-se aleatoriamente o lado que cada carta ficará voltada para cima em uma mesa. A probabilidade de que pelo menos uma das cartas tenha a letra M voltada para cima é igual a quanto? Bom, de novo, a expressão pelo menos uma das cartas. Então, pode ter uma carta com a letra M, as duas cartas que têm a letra M voltada para cima. O que não pode ter? Nenhuma das cartas, né? Então, às vezes é melhor eu fazer nenhuma das cartas e depois tirar do total. Então, eu vou fazer o seguinte. Qual a probabilidade de não aparecer o M? Não aparecer o M. Beleza? E o que sobrar vai aparecer pelo menos uma vez. Então, ó, eu vou sortear aleatoriamente o lado que vai ficar para cima. Então, as 3 cartas estão na mesa. A carta 1 não faz diferença nenhuma, perceba. A carta 1 não tem a letra M. Então, se eu não vou analisar a carta 1, ela não entra na minha brincadeira. Entendeu? Eu vou analisar a carta 2, que eu tenha um meio, e eu vou analisar a carta 3, que eu também tenho um meio. Então, eu vou ter 1/4 de probabilidade de não ter M. Automaticamente, 3/4, né, vão ter a letra M por exclusão. Deu para entender? Então, a letra D, de novo. Essa questão, assim como a número 8, que tem a expressão pelo menos, o que seria não vou falar correto, né, mas o que o aluno pensa imediatamente? Pô, pode ter um M, pode ter 2 M's. E aí, o que você teria que fazer? Um M na carta 2, sem M na carta 3, sem M na carta 2 e um M na carta 3, e M nas duas. E somar. Perfeito, dá 3/4 também. O que eu optei fazer? Não ter a letra M. Então, não ter a letra M seria eu virar a letra E, 1 para 2, eu virar a letra A, 1 para 2. Hugo, por que você não usou a carta 1? Porque se eu estou analisando a probabilidade de sortear uma letra M, a carta 1 não tem letra M. Então, não tem necessidade de eu ficar olhando para ela. É a mesma coisa da questão número 1, que tinha 8 dígitos e eu queria só pensar nos 2 últimos. Então, os outros 6 iniciais não serviam para nada. Mesma coisa aqui. Então, se a probabilidade de eu não ter M, né? Aqui, ó, não ter M é 1/4, eu ter pelo menos um M é o resto, 3/4. Tranquilo? Vamos na letra, ó, número 10 agora. Na fazenda Boa Esperança, a probabilidade de, pela inseminação, nascer um macho é de 0,6 e de nascer uma fêmea, 0,4. Foram feitas 4 inseminações. Se todas vingarem, ou seja, todas derem certo, qual a probabilidade de nascer pelo menos um macho? Mais uma vez o pelo menos, né? Se eu quero pelo menos um macho, o que eu não quero? Todas fêmeas. Todas fêmeas. Então, eu vou fazer todas fêmeas. Primeiro, seria o que? 0,4, V04, 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 né? 4 vezes, que seria isso aqui. 0,4 elevado a 4. E aí eu teria 2 elevado a 8, seria 0,0256, se eu não me engano, que daria aqui 2,56%. Então, a probabilidade de eu ter só mulheres seria 2,56%. Então, se eu excluir isso do 100%, né? Porque lembra, do pelo menos, questão 10, 9 e 8, eu faço o que eu não quero. O que eu não quero? Só fêmea. Então, nesse caso aqui, só fêmea, então eu vou ter o quê? 2,56%. O que sobra vai ter pelo menos um macho. Ou como é que eu faria isso se eu quisesse fazer um por um? Pô, doideira. Você teria que fazer um macho com 3 fêmeas, 2 machos com 2 fêmeas, 3 machos com uma fêmea e 4 machos, depois somar. Lembrando que, aí eu vou até abrir um exemplo aqui, vou explorar essa questão. Se ele pede, por exemplo, qual a probabilidade de ser 2 machos e 2 fêmeas? Como é que eu faria? Pô, 2 machos e 2 fêmeas, você teria que fazer 0,6 para o macho, né? Ao quadrado, que é 0,6 vezes 0,6, e 0,4 para as fêmeas. 0,4 vai 0,4. Top? Só que aqui não para por aí, não. Por quê? Como os sexos são diferentes, seria o quê? Seria isso aqui, ó, 2 M's e 2 machos e 2 fêmeas.
eu posso permutar a ordem aqui. Lembra da permutação? Da probabilidade que pode trocar a ordem? E aí, quando eu posso trocar a ordem, eu teria que fazer a permutação aqui. Então, eu gosto, minha opinião, eu gosto de usar a multiplicação em relação à permutação com letra repetida. Imagina que esse MMFF que eu fiz aqui, ó, seja uma palavra, né? Seja uma palavra com 4 letras. Né? O que a gente faz com palavras com 4 letras? Então, eu tenho palavra com 4 letras aqui, ó, seria uma permutação de 4 letras, né? Só que como eu tenho 2 M's e 2 F's, eu divido aqui embaixo pelas letras repetidas, então daria 6. Então, o que eu teria que fazer? Eu teria que pegar aquele resultado doidão que eu fiz ali, 0,6 ao quadrado vezes 0,4 ao quadrado, e multiplicar pela permutação, que daria a resposta. Entendeu? Então, quando eu uso a permutação? Quando tem elementos diferentes. Por que eu não usei aqui em cima nesse 0,4 elevado à quarta? Porque aqui eu queria só fêmea. Então, eu vou ter aqui, ó, F, F, F. Se eu trocar os F's, não vai fazer diferença. Então, por isso que eu não considerei. Top? Tem que tomar cuidado ali. Não estou lembrando se eu fiz uma questão semelhante a isso, então já estou dando uma luz aqui para explorar essa questão. Vamos aqui na questão 11. Foi realizado um estudo para compreender as características de pacientes que morreram de Covid-19. Os dados foram coletados a partir de 150 óbitos ocorridos dentro das fronteiras de Wuhan. A partir desses registros foi elaborado o gráfico que está aí. Então, eu tenho diabéticos e hipertensos. Parece ser de conjunto, né? Com base no texto, assinale a alternativa que apresenta corretamente a probabilidade de se tomar ao acaso, dentre os pacientes hipertensos desse estudo, um paciente diabético. Então, eu tenho aqui, ó, segundo os dados, diabéticos ou hipertensos, lembrando que o ou é a união de conjuntos, então são 2. Então, imagine que eu tenho aqui, ó, o diagrama com diabético, e aqui vou ter um diagrama com hipertenso, beleza? Eu tenho aqui os hipertensos são 50% e os diabéticos são 30%, né? Só que quando eu somo diabéticos e hipertensos juntos, dá 70%. Significa que eu tenho 30% lá de fora, né? Pensa assim, se eu pego diabéticos ou hipertensos, estou analisando o grupo todo. Então, diabéticos junto com hipertensos junto, tudo, um ou outro, dá 70%. Automaticamente, 30% não tem a doença. Então, aqui dentro tem que dar 70%. Só que quando eu somo o diabético com o hipertenso, que é 50 com 30, ó, aqui é 30, aqui é 50, vai dar 80. Por que deu 80? Porque tem uma galera que está sendo somada 2 vezes, que é a galera de dentro, né? Que é a interseção, que seria aqui 10%. P. 30 com 50 dá 80, tinha que dar 70. Olha o 70 aqui, ó, dos dois juntos, tá vendo? 70. Então, 10 está no meio. Então, aqui eu vou ter hipertensos 50 no total, 10 com 40. Aqui 20, para dar 30. E agora eu analiso. Com base no texto e no gráfico, assinale a alternativa que apresenta corretamente a probabilidade de se tomar ao acaso, ó, dentre os pacientes hipertensos. Então, não são todos aqui. Dentre os hipertensos. Dentre os hipertensos, eu tenho 50%. Então, o meu espaço amostral aqui é 50, não é 100. Não é todo mundo. É dentre os hipertensos, qual a probabilidade de ser diabético? 10%. Então, 10 em 50, que vai dar aqui, ó, 1/5. Não, é porcentagem, 20%. Fechou? Também probabilidade condicional. Eu falo que é dentro de um nicho específico, dentro da galera dos hipertensos. Beleza? Número 12. Uma empresa possui 10 diretores, dos quais 3 são suspeitos de corrupção. Foi resolvido se fazer uma investigação composta por uma comissão de 5 diretores da empresa. A única condição imposta é que a comissão de investigação selecionada tenha a maioria de diretores não suspeitos. Ou seja, se são 5, a maior parte não pode ser suspeita, 3, né? 3, 4, nenhum. Selecionada ao acaso uma comissão para a apuração das suspeitas formada por diretores dessa empresa, é correto afirmar que a probabilidade de que essa comissão atenda à condição imposta está no intervalo de quanto? Realmente, essa aqui vai ter trabalho. Por quê? Você tem aqui, ó, vamos colocar, dos 10 diretores, 3 são suspeitos de corrupção. Então, eu vou ter 7 bons e 3 corruptos, né?
Então, o que ele pediu? Quando eu selecionar aqui 5 diretores, eu tenho que ter a maioria não suspeitos. Então, se a maioria não suspeitos, seria o quê? As hipóteses. 3 bons e 2 corruptos, 4 bons e 1 corrupto, e 5 bons, que é uma hipótese. Não poderia ter 3 corruptos, que seria minoria, né? Então, eu vou fazer aquela probabilidade ali, beleza? Então, eu vou fazer aquela conta ali. Então, vamos lá. Para eu ter, posso fazer multiplicação de probabilidades? Posso fazer multiplicação de probabilidades também. Posso fazer combinação. Ou como assim combinação? Por exemplo, qual a probabilidade de fazer uma combinação de 10 em 5? Você faria aqui, ó, combinação de 10 em 5. Beleza? Daí o total aqui. Deixa eu ver quanto que dá. 10 fatorial, 5 fatorial. Você vai abrir o 10, né? Vai cortar o 5, aí eu vou ter 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2. Corta aqui com 10. O 4 corta com 8, dá 2. O 3 corta com 6, que dá 2 também. Então, eu vou ter 18 vezes 14. 18 vezes 14. Deixa eu ver na calculadora que é mais fácil. Não é errado, né? Aqui eu vou ter 18 vezes 14. 252. Então, eu teria aqui o meu espaço amostral 252. Top? Beleza. O que eu tenho que fazer? Pô, eu tenho que fazer um por um aqui. Então, ó, combinação 3 bons. São 7. Então, combinação de 7 e 3 vezes combinação de 3 e 2. Combinação de 7 e 4 vezes combinação de 3 e 1. E combinação de 7 e 5. Ok? Aqui eu sei que dá 7, 40 e 21. Deixa eu ver aqui. Aqui 7 e 4, cara. 7 e 4 vai dar 7 vezes 6 vezes 5. Dividido por 6, 35. Então, aqui seria 35 vezes 3, 105, quase certeza. Aqui seria 35 vezes 105 também. Então, daria 210, 231. 231 em 252. 231, 252 é muita coisa, né? Deixa eu ver, 231 dividido por 252 dá 0,91% lá em cima, ó, letra E, que é a porcentagem, beleza? Então, o que eu fiz? Como eu queria, isso é mais complexo, né? Primeira coisa, espaço amostral. Quantas maneiras eu posso fazer uma comissão de 5 entre os 10 possíveis, entre os 10 diretores possíveis? Pô, eu pensei o seguinte, se eu tenho 10 diretores possíveis, eu quero fazer uma comissão com 5, espaço amostral foi esse aqui, ó. Espaço amostral aqui. Todo mundo. Aí eu falei, beleza, o que eu quero? Eu quero uma comissão que tenha a maioria de diretores não suspeitos. Então, se são 7 não suspeitos, então desses 7, eu vou selecionar 5, 3, 4 ou 1. Então, aqui, ó, 3 bons, 4 bons e 5 bons. Somei e a resposta final. Mais complexo é esse. Vamos na questão 13 aqui, ó. O sistema de segurança de um aeroporto consiste de 2 inspeções. Na primeira delas, a probabilidade de um passageiro ser inspecionado é de 3/5. Na segunda, a probabilidade se reduz para 1/4. A probabilidade de um passageiro ser inspecionado pelo menos uma vez, ó, de novo, pelo menos uma vez. Se eu estou querendo pelo menos um, o que eu não estou querendo? Ele não ser inspecionado. Ele não ser inspecionado. Então, se a probabilidade de, na primeira passagem, ele ser inspecionado é 3/5, de ele não ser inspecionado, 2/5, que é o complementar. Na segunda, se para ele ser inspecionado é 1/4, né? Para ele não ser inspecionado é o quê? 3/4. Então, essas duas multiplicações aqui são o quê? Não ser inspecionado na primeira, não ser na segunda. Isso aqui vai dar 6/20, né? Ou 3/10. Então, 3/10 é a probabilidade dele passar sem fiscalização. Para ele passar pelo menos um, que pode ser 1, pode ser 2, vai ser o que sobra, que é a letra B aqui, ó, 7/10. Beleza? Esse pelo menos é batata. Hugo, como é que eu faria se eu quisesse achar um
um de cada vez. Você teria que fazer inspecionar por 1, não inspecionar por 2, não inspecionar por 1 e inspecionar pelo 2, e inspecionar por ambas e somar. Vai dar a mesma resposta. Exatamente a mesma. 14. Uma escola possui 2 turmas que estão no terceiro ano A e B. O terceiro A tem 24 alunos, sendo 10 meninos, e o terceiro B tem 30 alunos, sendo 16 meninas. Automaticamente já te dá o número de meninos também. Uma dessas turmas será escolhida aleatoriamente. Então, primeiro escolhe a turma e depois o aluno. Lembra do dado? Escolhe o dado e depois joga o dado. Então, a mesma coisa. Uma dessas turmas será escolhida aleatoriamente e, em seguida, um aluno da turma sorteada será aleatoriamente escolhido. A probabilidade de um aluno escolhido ser uma menina. Tranquilo. Então, você vai escolher aqui, primeiro escolhe uma turma. A turma A, por exemplo, né? Escolheu a turma A. Escolheu a turma A. Você vai pegar quantas mulheres tem na turma A. Se são 24 pessoas e 10 mulheres, 10 em 24. Top? Vai dar aqui 10 em 48. Depois eu simplifico. Na turma B, vou escolher a turma B, meio, e depois eu vou multiplicar. São 16 meninas, então 16 em 30. Aqui eu vou ter 16 em 60. E aí, no caso, eu teria que fazer a soma das duas, né? Aqui dá para simplificar por 2, que vai dar 5 em 24. Aqui dá para simplificar... Dá para simplificar por 4, né? Simplificando aqui por 4, eu teria 4 em 15. E aí eu somaria os dois. Ixi, vai dar um número grande, né? 4 em 15. Tem que fazer o MMC e tal. Deixa eu fazer aqui o MMC. O MMC de 24 e 15, se não me engano, é 120. 120? Deixa eu ver. 120 dividido por 15 dá 120. Então aqui seria 120 de MMC. 120 por 24 dá 5. Vezes 5 dá 25. 120 dividido por 15 dá 8. Com 4, 32. Então minha resposta seria 57 sobre 120. Tem isso não? Não tem. Dá para dividir por 3. Dividindo por 3 aqui, dá 1, 27, 19. Dividido por 3 dá 40. Mentira. Letra C. Brau. Beleza? Top. Questão 15. Em um grupo de voluntários, sabe-se que 2% estão infectados com determinado vírus. Em um experimento para avaliar a eficácia de um teste para detectar a presença do vírus nesse grupo de voluntários, verificou-se que dos que estavam infectados, 10%, então, de novo, 2% estão infectados. Dos que estavam infectados, 10% testaram negativo, e dos não infectados, 3% testaram positivo. Beleza. Considerando que os resultados desse experimento, quando uma pessoa testa positivo nesse teste, a probabilidade de ela estar realmente infectada é aproximadamente quanto? Caraca, isso aqui é doideira. Primeira coisa. Falou aqui, quando a pessoa testa positivo. Então, vamos tentar descobrir aqui qual a probabilidade dessa pessoa testar positivo. Quantos positivos vão dar aqui nessa brincadeira? Todos os positivos. Como é que seriam os positivos? Primeiro, você tem a galera que é infectada e testa positivo. Então, seria aqui 2% infectado. E dos que está infectado, 10% testa negativo. Então, 90% testa positivo. Então, seria 90% de 2%. Mais... dos não infectados, 3% testa positivo. Então, seria 3% de 98%. Pegou a visão? Porque aqui, a probabilidade do positivo, que é o positivo de quem tem a doença, dá aqui 0,02 com 0,9, dá 0,018. E aqui eu vou ter mais o positivo falso, né? O falso positivo, que seria 0,3 vezes 0,98, 0,0294. Cuidado aqui na hora que você somar, por conta da vírgula, né? Isso aqui somado com 0,018. Beleza. O que é isso? Então, isso aqui é todo mundo que dá positivo. Seria 4,74%. Top? Só que ele perguntou
dessa galera que dá positivo, qual é a galera que é de fato positiva, que é essa. Então, a probabilidade que é condicional, de novo, lembra daquele que estabelece um critério, né? Então, a probabilidade não é a probabilidade total. A probabilidade total seria isso aqui, ó, 4,74. Não. É dentro dos positivos, qual a probabilidade de ser verdadeira? Então, dentro dos positivos, que é essa última aqui embaixo, essa aqui, qual a probabilidade de ser esse aqui? Então, a probabilidade final aqui vai ser o quê? 0,018 dividido por 0,0474. Tomara que dê certo aqui, 7,938%. Difícil isso, porque números muito grandes, né? A resposta aqui, ó, letra E. E para finalizar com a 16, parece inofensivo, pequenininho, né? Vamos ver se é de fato. Em uma escola de 60% dos estudantes são moças e 15% são rapazes esportistas. Estava fechando essa conta, não. Então, beleza. Então, eu tenho dois critérios aqui. Eu tenho mulheres e homens, obviamente. E eu tenho homens esportistas e mulheres esportistas. Então, seria como se fosse uma tabela. Se um estudante escolhido ao acaso dessa escola é um rapaz, a probabilidade de ele não ser esportista é, de novo, probabilidade condicional. Essa aqui dá para fazer sem ficar desenhando muito, sem saber os valores, né? Porque se eu tenho 60% são mulheres, automaticamente eu tenho que 40% são homens. Então, isso aí são eventos complementares. Então, perceba, se um exponente valioso da casa é um homem, então eu já sei que o espaço amostral já não é 100% mais. Ele é o quê? 40%. A probabilidade de ele não ser esportista. Então, se 15% são rapazes esportistas e eu tenho 40% de homens, 40 menos 15 vai dar 25. Então, seriam... O que é 25? 25 é a porcentagem de homens que não praticam esporte. Então, seria homens que não praticam esporte sobre o total. Aqui, simplificando por 5, dá 5 sobre 8. 5 sobre 8 não dá uma divisão muito tranquila, não, mas dá mais de 60%, dá 62,5% ali, ó. 62,5%.